Bom dia, pessoal! Eu espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos falar sobre a agricultura e o comércio mundial de alimentos. Na geografia, abrange várias áreas. Sobre a agricultura, nós estamos trabalhando na geografia agrária. Nós vamos falar sobre a revolução técnico-científica, a biotecnologia, que se aprofundou na interação do homem com o ambiente. Engenharia genética altera os genes das plantas para a seleção dos melhores frutos. Na última aula, nós falamos sobre agricultura extensiva e agricultura intensiva. Nós vimos que a agricultura extensiva é uma agricultura de baixa produtividade. A agricultura intensiva, nós vimos que é uma agricultura de maior produtividade. E hoje nós vamos falar sobre essa revolução no meio agrícola. Alimentos que são consumidos mundialmente, como o trigo, a soja, a batata, o milho, foram alterados para suportar a demanda mundial. Então, com esse aumento dessa produção, fez com que houvesse um investimento maior nesse desenvolvimento técnico-científico. Nós vamos falar sobre os elementos transgênicos. Esses elementos transgênicos são elementos que se tornam resistentes a pragas e pesticidas, sendo criado um novo tipo de alimentos. E o que são elementos transgênicos? Eu acredito que todo mundo saiba, mas para reforçar novamente, para vocês lembrarem o significado, o que determina o que são elementos transgênicos, são elementos transgênicos corresponde aos alimentos geneticamente modificados. Ou seja, são aqueles em que o DNA é modificado. Esses alimentos são produzidos em laboratórios por meio de técnicas artificiais de engenharia genética. Então, por isso que se tornam resistentes a pragas, porque são produzidos em laboratórios. Esses alimentos são produzidos em laboratórios, em engenharias genética modificada, técnicas artificiais. Esses alimentos se tornam maiores, mais bonitos. Então, esses elementos modificados, eles se tornam mais atrativos para o mercado consumidor. Ó, tem esse esquemazinho mostrando como é feito essa modificação a partir da bactéria, né? Que é produzida isoladamente do DNA, que se isolam, e clonando o DNA, extraindo os genes interesse, fabricando os genes, e logo após essa modificação, a essa reprodução do alimento que tem maior resistência à praga. A justificativa da manutenção das ONGs, do ponto de vista econômico global, está na redução de custos defensivos químicos, demandando menos pesticidas contra os insetos. Quando esse alimento há uma transformação no seu DNA que se torna mais resistente à praga, não há necessidade do uso de pesticidas.
contra esses insetos, porque o alimento já está resistente à praga. Se torna alimento mais saudável. As críticas, do ponto de vista ambiental, apontam verdadeiras superpragas na transferência horizontal dos genes que geram resistência aos defensivos agrícolas para as ervas daninhas e os insetos. Há suas controvérsias. Se torna mais resistente às pragas, mas também automaticamente, do ponto de vista ambiental, aponta verdadeiras superpragas. Com relação do ponto de vista socioeconômico, aponta subordinação dos agricultores ao monopólio das grandes empresas que detêm as patentes das sementes. Porque o agricultor familiar não tem condição de investir nesse alimento transgênico. Então, ele se torna refém desse monopólio das grandes empresas que eles detêm a patente das sementes. A Agência da ONU para a Agricultura, as ONGs, não há indícios de efeitos nocivos à saúde e ao meio ambiente, mas que os transgênicos acabam beneficiando o agronegócio internacional e não aos pequenos agricultores, como eu havia falado para vocês, principalmente o agricultor da agricultura familiar, que não há esse poder econômico para investir nessas super sementes. Nós temos as políticas agrícolas da União Europeia, de modo geral, é caracterizada pela heterogeneidade agrícola. A região noroeste apresenta agricultura moderna e produtiva. Fora destas áreas, a diversidade de cultura em pequenos e médios estabelecimentos. Durante a Idade Média, os latifundiários subdividiam suas terras para os camponeses em troca de parte de sua colheita. No sul da Itália se denominou de mercandria, surgindo as pequenas e médias propriedades. Ainda hoje é muito utilizado essa prática na agricultura. Os grandes proprietários de terra ainda dão uma parte de suas terras aos camponeses, os pequenos agricultores, em troca de uma parte de sua colheita. Aqui no Nordeste é muito conhecido como meia. Então, é muito utilizado essa forma de troca. A Revolução Verde, na década de 1960, contribuiu para a produtividade da rizicultura, variedades melhoradas de arroz, técnicas de irrigação e fertilizantes no controle de pragas. O sistema de jardinagem se desenvolveu nas encostas do Himalaia, o sistema de terraceamento de encostas íngremes do Himalaia, evitando o processo de erosão. Vocês podem observar essas curvas de nível em terraços, que facilita muito o plantio, principalmente de arroz. Meus amores, na página 436 tem revisando o capítulo, uma atividade de 7 questões. O que é que eu quero que vocês façam essa atividade? Além de vocês responderem, no caderno de vocês, a tia quer que vocês estejam enviando a fotografia do que vocês responderam. A tia também vai colocar a fotografia das respostas aqui no finalzinho desse slide, para vocês conferirem se está tudo ok. Mas eu quero que vocês estejam também enviando a fotografia, mesmo que tenha respondido neste momento junto com a tia, mas envie para mim saber que vocês responderam, tá bom?
Meus amores, agora nós vamos assistir um vídeo sobre agronegócio do Brasil. Empreende, preserva e transforma. Nós vamos ver a produção de alimentos em relação ao Brasil e o mundo. Então acompanhe o vídeo. Hoje, mais de 7 bilhões de pessoas habitam as mais diversas regiões do planeta. Em muitos países, verifica-se também um crescimento expressivo da classe média. Tudo isso aumenta a demanda por alimentos, a necessidade de produzir mais com o menor dispêndio de recursos naturais. São desafios que trazem também grandes oportunidades de expansão do agronegócio brasileiro, na oferta de alimentos, matérias-primas e produtos agropecuários de valor agregado. O Brasil já é um dos maiores produtores agropecuários do mundo, contribuindo de forma decisiva para a segurança alimentar de países e populações de todos os continentes. Hoje, o agronegócio responde por 1/5 do PIB brasileiro e metade das exportações, destacando-se como agente gerador de estabilidade econômica e social. Mesmo produzindo sem subsídios, somos competitivos no mercado internacional. Já somos o maior exportador de açúcar, café, suco de laranja, soja em grão e carne de frango. E ocupamos posições de liderança na exportação de diversos outros produtos, como o milho, o óleo de soja e a carne bovina. Mas esse desempenho pode ser ainda mais expressivo e diversificado. Para isso, contamos com diferenciais estratégicos: alta disponibilidade de áreas para cultivo, grandes reservas naturais e um dos maiores mananciais hídricos do planeta. Avançamos em pesquisa e tecnologia e temos obtido ganhos crescentes de eficiência, com responsabilidade social e sustentabilidade. O Brasil, como nenhum outro país, possui matriz energética limpa e pode expandir a sua produção agropecuária, mantendo a vegetação nativa e áreas de proteção ambiental. Enquanto nos grandes países, a média de áreas preservadas é de cerca de 3%, no Brasil, ela chega a 61%, incluindo matas e florestas nas unidades de conservação e reservas indígenas. O país tem conseguido grandes avanços em produtividade, aproveitando melhor as áreas que já são destinadas para a produção. Entre os anos de 1975 e 2015, foi possível aumentar em 220% a produção de grãos, poupando mais de 150 milhões de hectares do desmatamento. Na pecuária, outro bom exemplo. Enquanto o rebanho crescia exponencialmente, a área de pastagem foi reduzida ano a ano. São milhões de hectares que podem ser disponibilizados para os novos cultivos sem a necessidade de ocupar áreas nativas. O Brasil é referência ainda no uso integrado da terra, com áreas destinadas ao mesmo tempo para a lavoura, as pastagens, a pecuária e as florestas. A agroecologia e a produção orgânica em crescimento já se encontram bem distribuídas em todo o território brasileiro. Merece destaque a atuação da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Como agente de inovação, geração de conhecimento e tecnologia, a sua contribuição tem sido decisiva para que a agropecuária brasileira seja uma das mais eficientes e sustentáveis do mundo. No âmbito da gestão, o país está passando por mudanças significativas ao eliminar antigas barreiras burocráticas.
Com o plano AgroMais, o governo federal simplificou normas e processos que tornarão os produtos brasileiros mais competitivos e o comércio mais ágil. Essa é uma amostra de como o Brasil oferece para o mercado, cada vez mais exigente, produtos saudáveis, seguros e rastreáveis. Trabalhamos com sistemas produtivos ambientalmente sustentáveis e socialmente justos, seguindo uma rigorosa legislação ambiental e trabalhista. Somos e seremos cada vez mais um destino seguro de investimentos, um parceiro estratégico de empresas, nações e povos de todo o planeta. Para saber mais, empreender e aproveitar as oportunidades da agropecuária brasileira, acesse agricultura.gov.br. Ministério da Agricultura. Então, até a próxima aula, meus queridos.